Boa noite, Lorena, boa noite, Estélio, boa noite, Adriano, sejam todos bem-vindos à nossa live. Boa noite, Antônia, boa noite, Sinara, Roberta Faraldi, Edna Caboclinha. Nós estamos aqui, nesse momento inicial, falando com absoluta tranquilidade para vocês, que hoje será um dia especialíssimo, tanto para mim quanto para os nossos seguidores. Pois hoje nós receberemos a visita da nossa querida irmã Cristiana Russo, certo? E nesses preparativos, nesse início, nós gostaríamos, como sempre, de darmos alguns avisos. Mas primeiro, gostaria de saber se o som e a imagem estão perfeitos para vocês. Nos respondam com gentileza se o som e a imagem está boa. Tudo ok. Pois muito bem. Primeiro aviso. Vocês podem pegar a água para fluidificar, tá certo? Fiquem à vontade para buscar um copinho com água lá na cozinha, para buscar uma garrafinha com água e colocar aí ao lado da tua cabeceira, colocar aí próximo da tua escrivaninha, do teu escritório, do teu gabinete de trabalho, de onde quer que você esteja. Essa água será fluidificada pelos protetores espirituais, tá certo? Então esse é o nosso primeiro aviso. Porque na prece final, nós pediremos a Rui Cantinzani, pediremos a Dr. Franz e a outros espíritos colaboradores para fluidificarem a água de vocês. Tá certo? Segundo aviso, nós temos o nosso canal no YouTube. E esse canal no YouTube está precisando de mais inscritos, certo? Para que nós possamos publicar estas lives com maior liberdade, com maior alcance de pessoas. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se comprometa consigo mesmo em ajudar nesse processo de divulgação doutrinária, tá bom? Boa noite, Adriano. Boa noite, Ednara Alexandre, boa noite, Nóbrega, Maria Nóbrega, boa noite, Fabiana, Eliene Firmino, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco nós estaremos recebendo a solicitação da nossa amiga e da nossa irmã Cristiana Russo, que vai nos falar sobre a psicografia ante os tribunais. Eu abordarei os aspectos científicos, culturais, filosóficos desse tema, porém a nossa irmã se aprofundará nos componentes jurídicos que compõem a psicografia ante os tribunais. Tá bom? Boa noite, Sandrinha, a ganhadora do nosso evangelho. Na última vez que eu sorteei um livro, foi Sandra, lá da Unimed, que ganhou o livro. E esse livro foi o Evangelho com uma dedicatória. Boa noite, Emília Maria Dantas. Osieric, boa noite, você já está por aí. Alberto Rolim, seja bem-vindo. Dá tempo de você compartilhar essa live com outras pessoas. Então, por favor, sintam-se à vontade para compartilharem, para fazer a divulgação, enquanto a live não começou de fato. Tá certo? Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Regiane Andrade, seja bem-vinda. Boa noite, Laiana Abreu e Vitória. Sejam bem-vindas.
Lembrando que hoje nós teremos um tempo muito curto para abordar diversos aspectos da psicografia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderão naturalmente me mandar pelo direct, que aí eu poderei responder oportunamente, tá certo? Raquel Gonçalves, Regiane Andrade, Vitória, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vou deixar essa live salva, para se vocês divulgarem e alguém me solicitar a entrada nesse perfil, eu vou aceitar a entrada dessa pessoa e ela poderá ter acesso a essa live, como também a todas as outras. Boa noite, Anaximandro Calixto, meu amigo de infância. Seja bem-vindo, Anaximandro. Você ainda está por São Paulo ou você já está por Fortaleza? Doutor Emerson Helder, seja bem-vindo. Falaremos um dia sobre ciências e espiritualidade, principalmente ciências médicas. Será um prazer tê-lo conosco. Hoje falaremos sobre ciências jurídicas, mas oportunamente ciências médicas. Boa noite, Adivânia, colega da nossa querida Cristiana, seja bem-vinda. Um grande abraço para você, um grande abraço para o seu irmão. Boa noite, Betânia. Eli Rolim sempre conosco. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso estudo da terça-feira. E aí, como é que você está? Tudo em paz, graças a Deus. Estou aqui aguardando para nosso bate-papo, né? Porque palestra, aprofundamento, como você falou, o tempo não é suficiente. Mas a gente bate um papo sobre o assunto. E agradecer o convite. Veja só. Sim. Dizer publicamente que existem filhos consanguíneos e filhos do coração. Então, Anderson é um filho do coração e que eu vou levar para a eternidade, né? Quem sabe um dia a gente não volta com consanguíneo também, né, não? Já está feita a proposta. Aqui eu aproveito para dizer que nós estamos recebendo na noite de hoje Cristiana Russo, que é servidora pública do Fórum daqui de Cajazeiras, também professora da Faculdade de Ciências e Filosofias de Cajazeiras, da FAPIC, uma coordenadora técnica, podemos assim tratá-la, do setor de conciliação da FAPIC, do núcleo de práticas jurídicas. Isso é o que ela é para a sociedade, para o mundo do trabalho. Mas para mim, é também a minha mãe do coração, a minha amiga, minha irmã do movimento espírita, uma pessoa que divide comigo o peso da minha cruz e que, com certeza, é algo principal do meu carinho, do meu afeto e do mais absoluto respeito, tanto por ela quanto por toda a família. Eu gostaria de, já que nós temos muitos acadêmicos de direito, com certeza seguindo a professora Cristiana, gostaria de trazer esse livro como referência para todos eles. Olha, Direitos Contemporâneos e Espiritismo, um livro atualizadíssimo que trata do direito e trata também dos princípios espirituais. A coordenação deste trabalho foi feita por Eduardo Ferreira Valério, que é promotor de justiça, e por Tiago Sintra Essado. Esse livro ele traz, professor, alguns temas interessantes, como, por exemplo, democracia e participação popular à luz do Espiritismo, direitos humanos à luz do Espiritismo, Estado e política, finalidade e eficácia da pena criminal, igualdade de direitos e minorias, imputabilidade penal à luz do Espiritismo, ou seja, é um livro atualizadíssimo para aqueles acadêmicos de direito que têm interesse em estudar tanto as práticas jurídicas quanto o Espiritismo e que podem utilizar esse livro como referência. Para também não falar apenas para o público do direito,
eu gostaria de recomendar aos alunos da área da saúde um livro muito importante do autor renomado da biologia celular, que é Bruce Lipton, que trata das ciências biológicas à luz das ciências espirituais. Então, nós temos aí duas referências de peso: direitos contemporâneos e espiritismo, e o doutor Bruce Lipton na biologia da crença, para quem é da área da saúde. São referências que eu trago na noite de hoje. Cris, vou lhe tratar assim, tirar as formalidades, as barreiras existentes pelas formalidades, e vou lhe pedir para fazer a nossa prece inicial. É possível? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pedir a todos que possam desligar um pouco dos problemas do dia a dia, esquecer do cansaço e focar em Jesus. E nesse instante, imaginando que estamos diante do Mestre, nós só temos uma palavra para direcionar a Ele: gratidão. Agradecemos, Mestre amigo, pelo teu amparo, pela luz do teu Evangelho tão consolador, que tem salvado tantas almas do desespero, do fracasso, trazendo sempre a esperança e a consolação. Temos a certeza da tua misericórdia em nossa vida, Senhor, e do quanto estás sempre nos auxiliando juntamente com a tua equipe benfeitora. Rogamos a ti pelo mundo inteiro, que chora nesse momento de dor, em virtude da transição planetária, no qual nós somos chamados a refletir, infelizmente pela dor, já que a humanidade não conseguiu aprender pelo amor as lições necessárias para a sua evolução. Rogamos também o amparo dos nossos amigos espirituais, para que possam nos assistir nesse instante, nos fortalecendo no bem, hoje e sempre. Graças a Deus. Então vamos começar o nosso diálogo, pessoal. Estão preparados? Vamos lá. Kardec começa as suas pesquisas através das mesas parlantes, conforme eram conhecidas em todo o território da Europa. Essas mesas parlantes, elas se movimentavam, elas batiam, elas davam respostas às perguntas até mesmo mentais. Foi justamente essa resposta às perguntas mentais que levou Kardec a perceber que não se tratava puramente de magnetismo, conforme pretendia o médico precursor do estudo do magnetismo, Franz Anton Mesmer. Kardec percebeu que ali estava presente uma inteligência, uma consciência de ordem espiritual, que era capaz de ler a mente das pessoas e dar aquelas respostas direcionadas. Após a tipologia, que era a comunicação pelas batidas, Kardec começou a utilizar um outro método, o método das cestas. As cestas, elas vinham com um lápis em sua ponta. O médium colocava a mão na cesta e direcionava para as letras do alfabeto, formando palavras, frases, textos inteiros. Só que Kardec, ele tinha uma sabedoria muito grande. E ele percebeu que aquela cesta não era viável, que podia-se muito bem entregar a caneta ao médium. E aí gerou-se a psicografia. A psicografia que foi detalhada no livro dos médiuns e que se subdivide em 3 tipos. A psicografia mecânica, que é quando o médium perde a consciência, ele escreve, 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 e só vai ter noção daquilo que escreveu após recuperar a lucidez. O segundo tipo de psicografia é a semimecânica. O médium está absolutamente consciente do que está escrevendo, porém ele não controla a motricidade do braço. E nós temos a psicografia intuitiva, que são aquelas dos autores das poesias, das músicas. Ele tem apenas uma ideia, que nós chamamos hoje em dia de insight, né? Aquela intuição forte, contundente, escreve e já a ideia vem à mente
de forma bastante completa, para que ele apenas transfira para o papel. O nosso amigo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira estudou a pineal como sendo o órgão principal da mediunidade. E aqui eu trago um pouco a discussão para os meus alunos das ciências biológicas, porque a pineal sempre foi conhecida como sendo o órgão responsável pela liberação de um hormônio chamado melatonina. Não é melanina, que dá a pigmentação da pele. É melatonina. É o hormônio que nos leva ao sono. Que, inclusive, para quem é professor, geralmente tem baixíssimos níveis desses hormônios. E a gente não consegue dormir direito, preocupado com o dia de amanhã, com a correção das provas, etc. e etc. Segundo o doutor Sérgio, o espírito não entra no corpo de ninguém. O espírito transfere impulsos eletromagnéticos e a pineal, como se fosse um transdutor, interpreta, estimulando assim as áreas de Broca, fazendo com que o médium fale, ou então as áreas motoras, primárias e secundárias, fazendo com que o médium escreva. É claro que Kardec trouxe à tona essa discussão sobre as comunicações espirituais, Cris, mas isso começou há muito tempo. João, na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse. O que seria o Apocalipse, se não a psicografia? Nós tivemos também as profecias de Nostradamus, que também eram psicografias, inclusive em forma de poema. Mas o fato é que no início do século passado, reencarnou, nasceu um homem que iria revolucionar a psicografia no Brasil e no mundo. Esse homem recebeu o nome de Francisco Cândido Xavier. Notável, expressivo em toda a sua manifestação mediúnica. Foi estudado pela NASA, por órgãos da Europa, pela Rússia. Francisco Cândido Xavier demonstrou a natureza mediúnica de que dispunha quando, por exemplo, os repórteres Jean Manson e Davi Nasser, da revista O Cruzeiro, foram visitá-lo lá em Pedro Leopoldo e ele respondeu através das psicografias diversas perguntas em inglês, espanhol, em russo, etc. e etc. Chico Xavier, ele se destacou dentre os outros médiuns psicógrafos, recebendo mais de 450 livros. Quando estava com 50 anos de idade, mais ou menos, ele começa a fazer as psicografias públicas, as cartas para consolar as mães, que enlutadas choravam a perda de seus filhos. Mas aí é que está a questão, senhorita Cristiana Russo. Que a psicografia de Chico Xavier ultrapassou os limites da consolação e foi capaz de chegar aos tribunais, ajudando a mãe que perdera o filho enlutada e, ao mesmo tempo, aquele que era tido, entre aspas, como criminoso. Porque era, de fato, inocente, mas a justiça não tinha provas cabais para inocentá-lo. E aí, como se explica essa mediunidade de Francisco Cândido Xavier, essa psicografia de Francisco Cândido Xavier, libertando uma pessoa inocente das medidas da lei? Como funcionou esse caso? É interessante a gente começar refletindo sobre a evolução do homem, não é? O homem enquanto ser social, enquanto ser capaz de conviver, de fazer modificações no ambiente em que ele vive. Então, assim, do jeito que na sociedade o homem foi modificando as suas formas e foi ampliando os conhecimentos, inclusive se voltando para a questão espiritual, para essa comunicação com os espíritos. E então também o direito, ele tem essa vertente. O direito, ele não é estático, ele tem que servir à evolução humana.
Por isso que, por exemplo, no âmbito do direito criminal, a gente tem um princípio chamado princípio da adequação social. Esse princípio, ele leva em consideração exatamente a situação social do momento. E ele adequa a lei às necessidades da sociedade. Então, através de, por exemplo, desse princípio e de outros mais, a gente percebe que o direito ele não é estático. Ele precisa caminhar juntamente com a evolução humana, não é? Porque ele também, de certa forma, é uma ciência, na realidade, uma ciência jurídica. E aí, Chico Xavier, na época, já tinha um nome, né? A gente também tem que levar isso em consideração. Ele já tinha construído, através do seu testemunho, do seu trabalho, uma, digamos que, uma conduta, não é? Exemplar socialmente e também dentro da psicografia. E aí você me fala, ele saiu da parte da consolação para trazer uma psicografia que foi capaz de salvar a vida de alguém no sentido de sua liberdade, porque a gente sabe que após a vida é o maior bem que nós possuímos. E se a gente parar para imaginar a grandiosidade dessa ação de Chico, né, dele ter possibilitado isso, aquela vítima, não é, de poder promover a justiça. Porque você ter uma justiça não significa condenar. Ser justiça é você dar o direito a quem tem, não é? Então a gente sabe que o homem ele comete suas falhas, então se ele comete um crime à luz do direito criminal, ele deve receber uma reprimenda social, porque isso existe uma previsão. Mas essa reprimenda ela deve ser justa. Então, por exemplo, como nesses casos, assim, a gente tem alguns casos bem famosos que a gente pode conversar daqui a pouco sobre eles, que trouxeram à tona exatamente essa possibilidade. Né? Então, o que é que acontece? Só falando assim, eu sei que a live não é jurídica, mas só para poder o pessoal entender, se situar, quando um juiz ele vai dar a última resposta no processo, porque tudo é construído no processo para, ao final, ter um veredicto do magistrado, né? O Ministério Público tem a sua atuação, a defesa tem a sua atuação, mas, afinal, quem vai trazer a decisão é o juiz. Então, a gente diz no direito que o juiz ele forma o convencimento motivado. O que é que motiva um juiz a condenar, absolver, desclassificar, julgar um processo? É aquilo que ele consegue colher dentro do próprio processo. Ou seja, aqueles documentos que estão no processo, as testemunhas que foram ouvidas, as perícias que foram trazidas. Então, tudo isso vai formando o que a gente chama de conjunto probatório. Então, o que foi que aconteceu? Inicialmente, a gente pode até, Anderson, já fazer um parênteses em relação a uma questão que foi a que chamou a atenção primeiro, que foi até no âmbito do direito civil, que é a questão do Humberto de Campos. Eu vou puxar para cá agora, porque o que é que aconteceu? Essa discussão, Humberto de Campos, um autor famoso, né, que tinha muitos livros publicados e que passou a trazer psicografias através de Chico Xavier, através dos seus poemas e tudo. Então, os familiares se incomodaram, digamos assim, quando verificou nas estantes à venda as obras assinadas por Humberto de Campos. Isso chamou a atenção da família, em virtude, creio que, além da questão financeira, porque eles não tinham esse retorno, também uma questão de como assim, não é? Ele faleceu, ele é meu marido, ele é meu pai, por que que ele está aí psicografando um livro? E aí isso foi questionado, né, juridicamente, tentando fazer duas coisas. Ou que se retirassem as obras, ou o que a família mais queria era o retorno financeiro dos livros que eram vendidos. E aí isso foi discutido, chegou aos tribunais superiores. E, assim, foi feito na época, obviamente, todo um estudo. Os grandes literários, né, estudaram as obras e viram que realmente eram obras que tinham o perfil do Humberto de Campos, a escrita, a forma de abordar os temas em si. Mas eu sei que essa discussão chegou aos tribunais superiores e o veredicto foi no sentido que os direitos autorais cessam com a morte. Então, assim, se eu desencarnei, eu não tenho mais como produzir, digamos assim, subsistência para a minha família. O meu dever para com a sociedade, financeiramente também falando, cessou com a morte. Então, aquilo que eu possa vir a produzir pós-morte não está mais relacionado à minha pessoa
física, porque essa pessoa física já, para a lei, ela já morreu. Então, os direitos autorais cessam com a morte. Então, isso até hoje prevalece, não houve alteração desde então. Tanto que, como você disse, Chico psicografou mais de 450 obras de autores diversos, não é? E não mais se falou nessa questão de buscar essa, esse ressarcimento financeiro para a família. Porque com a morte, os tribunais dizem que cessou esse direito autoral. Aí por que que eu já trouxe isso? Porque essa primeira discussão foi exatamente para a gente falar sobre essa questão. Se eu não estou mais encarnado, não estou mais fisicamente, então é uma questão de uma relação, digamos que de ordem espiritual e até religiosa. Então não tem nada a ver com o meu perfil físico, não é? E aí, voltando, tu me interrompe, viu? Porque professor, tu sabe, o professor tu também, a gente fala demais. Então, o que é que acontece? Então, Chico Xavier, em outras oportunidades, como você falou, ele trouxe psicografias, não é? E Chico Xavier ele tinha um diferencial. Você falou aí dos tipos de psicografia, assim, mecânica, intuitiva, mas Chico tinha uma psicografia que é rara, existem, obviamente, em outros médios, mas é muito raro, que é a escrita direta. Então, por exemplo, se eu recebesse uma psicografia, não seria com a letra do espírito, seria com a minha, porque eu não tenho essa mediunidade de psicografia direta. No caso de Chico, ele recebia algumas psicografias e essas psicografias, muitas delas, se davam com a letra do espírito. Tanto a caligrafia como a assinatura era idêntica à que o espírito utilizava quando encarnava. E aí existiu até um caso muito interessante de um desses que foram para os tribunais, que foi um crime que aconteceu em maio de 1976. Esse crime foi em Goiânia. Né? Então, houve uma brincadeira entre dois jovens na residência do pai de um deles, e um filho pegou a arma do pai e essa arma disparou e matou o amigo. E aí Chico Xavier recebeu essa carta, né, atestando com detalhes que havia sido um acidente. E o mais interessante é que foi feito esse teste grafoscópico. O que aconteceu? Pegaram essa carta, pegaram o documento da vítima, escutem bem, levaram para os peritos, não disseram que era uma psicografia. Levaram a carta e o documento e disse: a gente quer saber a autenticidade dessa carta, para saber se realmente foi escrita por essa pessoa. E os peritos atestaram que tanto a grafia no correr da carta, como a própria assinatura eram autênticas. Então, assim, é uma psicografia diferenciada. Quando você fala em psicografia direta, gente, eu gostaria de explicar a todos vocês que estão nos escutando que a psicografia direta é um sinônimo que a professora está utilizando para a psicografia mecânica. Na psicografia mecânica é bastante característico mesmo o médium, digamos assim, trazer para as linhas a letras muito semelhantes, se não idênticas, ao desencarnado, certo? Então, percebam que a professora falou aí em grafoscopia. Então, de maneira nenhuma, o magistrado ele foi leviano nos 3 casos em que Xavier libertou o inocente da prisão. De maneira nenhuma, o magistrado foi leviano ao dar a sentença, ao concluir o processo, dando a liberdade ao réu. Porque ele levou em consideração, além de outras questões comprobatórias, laudos periciais que comprovavam a veracidade daquela assinatura, certo? Para que a gente não fique achando que nisso foi utilizado um fator puramente subjetivo na tomada de decisão e o juiz se baseou numa pseudociência de maneira alguma. Foi tudo bem fundamentado na lei. Eu me lembro também que ele livrou um homem, um réu que estava sendo acusado, porque estava limpando a arma quando a esposa que ele amava, que ele tinha maior consideração por ela, entrou no quarto e a arma disparou.
e então ela veio a óbito e ele ficou sem testemunhas que dessem a ele a comprovação da veracidade dos fatos. Ele não tinha ninguém mais no quarto, e Chico Xavier também ficou conhecido por livrá-lo da prisão através da psicografia e de outros elementos que a carta continha. Antes de lhe passar a palavra novamente, caso você queira concluir o seu pensamento acerca desses casos, eu queria dizer que Chico Xavier nem sempre ficava feliz com isso. Não estou falando com o fato de libertar as pessoas da prisão inocentes. Eu estou falando com a publicidade. Ele sofria muito com essa publicidade, porque ele era humilde, porque ele não queria uma expansão do seu próprio ego, do seu próprio trabalho. Ele queria fazer as coisas com uma mão sem que a outra visse. Então era muito comum, quando o Chico ia para o Pinga Fogo, quando o Chico ia para o Fantástico, dar declarações desse tipo, ele chorava muito, porque ele sofria a pressão pública e era tão humilde que a exposição o deixava desconfortável. Passo a palavra, professora. Daqui a pouco nós falaremos mais sobre o caso Humberto de Campos. Fique à vontade. Ok, não, só complementar, dizer que nesse exemplo que nós contamos, como foi um crime doloso contra a vida, né, principalmente o pessoal do direito que está aí, esse crime foi a júri, né, e no júri quem julga é o povo, né, então, na época, os jurados absolveram 6 votos contra 1, porque na época se divulgava a quantidade de votos, hoje não pode mais, é por maioria, então, na época, ele foi absolvido por 6 votos a 1. E assim, se aqui não encontrei se houve recurso, mas caso tenha sido, o tribunal poderia manter, respeitando não só o veredicto dos jurados, mas o conjunto de provas. E essa que você falou, que o senhor lá assassinou acidentalmente a esposa, foi interessante, porque ela mandou 3 cartas. 3 cartas falando sobre esse fato. Inclusive, a primeira delas, 47 dias após o crime. Então, ela deveria estar muito angustiada. Imagina, a pessoa que ama, que você sabe que é tão cara para você, além de estar ali sofrendo, desesperado pela situação, ainda iria pagar por um crime, não é? Que ele não teve o dolo de cometer. Tanto que ele foi condenado, mas pelo homicídio culposo, porque na realidade houve aí um descuido da parte dele, né? Mas ele não foi condenado pelo dolo, ou seja, no culposo a pena é bem menor, que realmente possibilitou que a justiça fosse feita. Pronto, pode falar. Certo. Eu queria trazer à tona o caso Humberto de Campos, tanto para os nossos seguidores aqui do perfil @Brito Anderson, quanto para os seguidores da professora Cristiana Russo, que Humberto de Campos foi um cronista inteligentíssimo, um escritor famoso do início do século passado, e ele via saturado das crenças da Semana de Arte Moderna de 22, por exemplo, saturado das crenças de Machado de Assis, que criticava muito o espiritismo, que estava em desenvolvimento na França, e naturalmente um homem de ciências naquela época, onde as pessoas tinham uma cabeça muito conservadora e muito fechada, ele criticou a psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, enquanto estava na carne, enquanto estava na matéria. Né? E as críticas foram pesadíssimas. Chico sofreu muito com as críticas de Humberto de Campos. Porque Humberto de Campos tinha acesso a jornais, a revistas da época. O que ele falava era tido como lei, porque ele realmente era um intelectual de mão cheia. Porém, quando desencarnou, ele começou a passar suas crônicas através de Francisco Cândido Xavier. E o mais interessante é que o estilo literário era o mesmo. E, por vezes, se redimindo daquilo que tinha dito no passado. Vocês já perceberam que chocou a sociedade da época. Porque Humberto de Campos estava desdizendo o que ele houvera dito. Certo? E o clímax de toda essa história foi o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Depois disso, depois que a família de Humberto de Campos processou Francisco Cândido Xavier, primeiro,
para saber para que a justiça definisse ou não que se tratava de Humberto de Campos, e caso não se tratasse, que Francisco Cândido Xavier deixasse de utilizar o nome, e se tratasse, que Francisco Cândido Xavier levasse para a família todo o dinheiro arrecadado com os direitos autorais. A Federação Espírita Brasileira, que era a editora que publicou esses livros de Humberto de Campos, também recorreu da sentença, e tudo isso acabou da seguinte maneira. Primeiro, Humberto de Campos assinando como irmão X, porque para ele o nome pouco importava. O que importa é realmente a mensagem. E a outra coisa, que os filhos de Humberto de Campos reencontraram Francisco Cândido Xavier, se abraçaram, e Humberto de Campos Filho deu um beijo no rosto do Chico Xavier, mostrando que toda essa contenda ficou para trás. Professora, uma pergunta técnica. Vamos aqui ver o nosso tema, o nosso tempo. E a pergunta vai ser bem técnica, bem concisa e bem objetiva. Nós podemos hoje utilizarmos toda e qualquer psicografia como elemento de prova para os tribunais? De que maneira as instituições podem se proteger de médiums mais afoitos, que talvez queiram chegar ao mesmo nível de Francisco Cândido Xavier? O que é que o médium tem que ter em mente diante disso tudo? E hoje, você acha, e aqui eu peço uma opinião particular, você acha que a justiça estaria aberta a estas comprovações? Então, são duas perguntas numa só. Uma pergunta de ordem institucional e uma pergunta de ordem jurídica, de natureza jurídica. Se a justiça estaria aberta a esse tipo de comprovação, hoje em dia. Ok. Já estava olhando aqui na lista dos universitários, aí os famosos aí da área jurídica que estão nos acompanhando, né? Qualquer coisa recorria para eles. Mas assim, está acompanhando? Ele pode entrar na live? Pois é, o que acontece? No direito, a gente costuma ter em mente duas questões bem importantes. Uma coisa que é proibida institucionalmente, legalmente, é a questão da prova ilícita. Não é o que é uma prova ilícita, é uma prova que é ocorrida de forma ilegal, que ela pode aí trazer todo um prejuízo para o processo. E outra coisa é a questão da ilegalidade dessa prova, né? Ela ser ilícita e ilegível, ilegítima. Então, o que acontece? Como no Brasil a gente faz parte de um país laico, a Constituição garante a livre expressão, né, da nossa religião, do nosso aspecto, o STJ tem entendido que não é uma prova ilícita a questão da psicografia. Por quê? Porque ele entende que a defesa ela é ampla e que as provas podem ser trazidas de ordem livre. Agora sim, o que a gente não pode é, por exemplo, julgar um processo com base numa questão isolada. Vamos imaginar aqui que se eu fosse uma magistrada, eu fosse julgar um processo apenas com base numa carta psicografada. Então, assim, quando se traz um julgamento a uma causa, é um conjunto de provas, né? Então, a psicografia, ela pode ser mais um elemento. Mais um elemento. Não é um elemento isolado. Então, ela não é ilegítima. Por que ela não é? Por que ela não é ilícita, na realidade? Porque há essa possibilidade, o país aceita, não é? A questão da religião e da livre expressão da religião, né? Então, se isso vem a um processo, é claro que o juiz deve ter todo um cuidado, porque a gente sabe da delicadeza disso. Quem é estudioso da doutrina entende que o próprio médium ele tem as próprias influências, tem as próprias questões pessoais que muitas vezes pode se misturar com aquela comunicação. Então, assim, isso tem que ser visto com muito cuidado. Não é como você falou, não é qualquer psicografia, não é qualquer informação, mas precisa ser analisado, né, através de uma perícia, se for o caso. De repente a pessoa está trazendo uma informação que apenas a família tem conhecimento, que é uma questão de ordem muito íntima, que a gente vê muito isso também nas psicografias mais apuradas. Então, assim, já respondendo a sua seguinte questão, eu vejo isso com muito cuidado.
Com muito cuidado, porque quem vai julgar também tem o seu próprio conhecimento religioso, de repente não crê naquela carta, mas ele deve julgar de acordo com aquilo que comprova o processo, né? Então, é no momento em que o julgador vai deixar de lado, digamos assim, as suas questões de ordem do que ele crê, né, do que ele entende quanto na sua religião na qual ele se filie, e vai julgar tecnicamente. Então, assim, voltando, é perigoso. É perigoso e não deve ser rotineiro, deve ser uma exceção. Ser verificada a questão do médio, quem é ele, o trabalho dele, a questão pericial, a prova testemunhal, para ver até que ponto eu posso dar credibilidade a isso. Eu estava vendo hoje à tarde um artigo bem interessante, acho que Celso Delmanto, é um doutrinador bem conhecido da área criminal, e ele totalmente contrário, né? Ele se posiciona totalmente contrário, porque ele diz, até acho até interessante o exemplo que ele coloca. Ele diz que ele entende que fere o contraditório, porque ele diz assim: imagine se a carta fosse da vítima no sentido de eu quero justiça, digamos que o processo caminhasse para um negativo de autoria, né? A defesa está lá trabalhando para dizer que não foi ele. E aí chegasse essa carta da vítima: olha, foi ele, eu quero justiça, foi assim o crime. Como é que, aí até ele fala, como é que seria o contraditório? Quem é que vai vir falar pelo réu? Então, assim, é difícil, né? E até ele coloca, finalmente, a psicografia é um documento, o médium seria uma testemunha, porque na verdade ele está trazendo uma informação. Então, assim, faz muito tempo que isso não é, até onde eu pesquisei, se alguém da área jurídica estiver por aí e quiser colaborar, até onde eu pesquisei, não encontrei, assim, de 2012 para cá, posicionamentos dos tribunais superiores em relação a isso. Não é? Até porque não é tão comum, né, Anderson? Você sabe, não é tão comum. Mas, pelo que eu vi, eles estão seguindo por esse caminho, diante dessa possibilidade, mas com esse cuidado, com essa reserva, trazendo a possibilidade da discussão da prova como realmente deve ser. Isso. Professor, olha, nós ainda temos aí cerca de 15 minutos para encerrar a nossa live e eu vou aqui abrir uma exceção. Tá? Eu tenho uma caixinha de perguntas aqui no cantinho. Eu responderei uma pergunta do ponto de vista filosófico, moral ou científico das psicografias e a professora poderá responder uma pergunta de natureza jurídica, certo? Então, eu vou selecionar e a professora também vai selecionar a pergunta que ela deseja responder. Eu irei selecionar a pergunta que eu desejo responder. Então, eu peço a vocês que utilizem esse pontinho de interrogação, porque nos 5 minutos finais, a professora responderá uma pergunta e eu responderei a outra. Vamos aqui para uma fala que é importante. Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, sempre teve muito cuidado com as cartas, públicas, principalmente. Francisco Cândido Xavier, ele foi muito perseguido, assim como todos os médiuns que fazem o trabalho mediúnico público é perseguido. Certo? Imagina se esse médium prevaricar. Imagina se esse médium utilizar de meios ilícitos para a construção da sua psicografia. Nós tivemos casos recentes de médiuns que foram incriminados, mesmo, pelo fato de buscarem, stalkearem informações em redes sociais para construírem as suas comunicações mediúnicas. Então, para evitar tudo isso, é importante que você observe, e isso foi uma coisa que o doutor José Raimundo me falou, que é presidente da Federação Espírita Paraibana, que é do meio jurídico também, vocês o conhecem, que é importante que o médium esteja institucionalizado em uma instituição séria, rodeado de pessoas sérias. É necessário que nessas psicografias públicas existam elementos que comprovem a veracidade de quem está se comunicando. Por isso é que Emmanuel colocava detalhes que não eram conhecidos nos jornais, eram conhecidos na intimidade da família. E graças a Deus, nos 2 anos e meio, eu passei psicografando no Grupo Espírito de Seguidores do Caminho. E quem sabe um dia, com maior maturidade, eu possa voltar. O Incantizano teve essa mesma preocupação comigo. Que eu falo não para me enaltecer. Quem é do meu ciclo de convivência conhece bem os meus defeitos.
Inclusive, a nossa amiga Cristiana conhece bem que eu sou um médium falho. Mas Rui Catinzani, que não é falho, organizou esses 2 anos e meio de cartas públicas através de mim. Eu me sentia muito seguro, com a assessoria da espiritualidade, com o estudo da mediunidade, com a instituição de Sirineus do Caminho, com pessoas sérias ao meu redor, de modo que ele tinha liberdade para incrementar as cartas do ponto de vista espiritual, indicando àqueles que estavam passando a mensagem com informações que eram conhecidas apenas pela família ou mais, com informações que só viriam a se concretizar tempos depois. E o futuro, eu já falei aqui no nosso perfil, não se conhece através de nenhum jornal, de nenhuma revista. Aquela carta é um documento de comprovação, por dizer coisas que só aconteceriam tempos depois. Então, educação da mediunidade, institucionalização, presença de testemunhas, informações que possam ser comprovadas são fundamentais para o médium que quer desenvolver uma mediunidade pública. E, acima de tudo, humildade. Para reconhecer que não é ele o centro das atenções, que não é ele que merece os louvores, que não é ele que merece as homenagens, e sim Jesus. Os bons espíritos, a espiritualidade. Ele é apenas, como o próprio termo médium diz, um intermediário. Certo? Ele está apenas na função de carteiro de informações que não é dele. E também, para contextualizar um pouco para os seus alunos, e para os meus, e para todos os nossos seguidores, nós tivemos a Lei 8080/90, que foi de 1990, como a própria lei diz, assinado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, na época, que traz os princípios e diretrizes do SUS. E dentre os princípios doutrinários do SUS, professora Cristiana, nós vamos ver um princípio que é igualdade. E depois os teóricos mudaram para equidade. E eu achei interessante esse termo equidade, porque é justamente isso que ocorre no plano espiritual. Às vezes você vai até a casa espírita em busca de uma carta psicografada e você chega na primeira reunião e vai embora com raiva porque não recebeu a sua. Porque o médium, no meio de 500 pessoas, não pôde lhe dar atenção. Porque sua mãe não pôde se comunicar naquele dia em que o médium recebeu 10 cartas. O termo equidade, segundo o conceito, é dar mais a quem precisa de mais. Talvez quem recebeu a carta naquela noite precisasse mais do que você. Estivesse num sofrimento mais atroz do que o seu. Quantas cartas, quantas vezes nós já libertamos pessoas do suicídio, da depressão? Quantas mães Francisco Cândido Xavier salvou através de suas mensagens? Então, quando a gente for em busca de um médium para psicografar algo ou para consultar os espíritos, lembremos, talvez a dor do outro seja maior do que a nossa. E a espiritualidade, igual à lei do SUS, trabalha com equidade. Dá mais a quem está no maior nível de sofrimento. Tá bom? Já selecionou sua pergunta? Eu também olhando aqui, não achei pergunta para mim, não. Mas como eu sou míope, eu tenho mais dificuldade. Só enquanto eu faço um comentário, se quiser dando uma olhadinha aí para mim, eu agradeço. Faça um comentário. Só comentar assim, gente. Eu já tenho uma pergunta aqui para você, professor. Eu já tenho uma pergunta aqui para você, mas faça um comentário. E se seus alunos tiverem outras, você também nos dirá. Ok, tranquilo. Só dizer o seguinte, que eu acredito, tem uma crença muito grande no sentido da ciência, ela vai evoluir para trazer uma comunicação espiritual sem a necessidade do médium. Porque a gente sabe que, de qualquer forma, principalmente quando a gente está diante de um médium consciente, há uma interferência. Né? A gente, como estudioso, sabe disso. Então, há alguns anos atrás, a gente não imaginava, Anderson, essa semana eu recordando isso, que eu chegava para mandar um WhatsApp para a pessoa e ela, na mesma hora, do outro lado do mundo, visualizava essa mensagem. Então, a ciência, creio que caminhará no sentido de possibilitar essa comunicação de forma mais direta, até mesmo por meio de vídeo. A gente vê naquele filme Nosso Lar
O momento em que André Luiz chega diante de uma tela de TV e ele começa a assistir as pessoas orando por ele, o que é que estava acontecendo, como se fosse um filme. Então, creio que no futuro essa comunicação vai evoluir nesse sentido. E nós estamos fazendo exatamente esse papel inicial, que é mexer nessa crença, que é ter a certeza dessa possibilidade. E que no futuro, eu creio que isso vai ser, a gente vai ter o WhatsApp espiritual. Imaginei eu, meu paizinho querido, e ele poder responder para mim, oh, isso é maravilhoso. Então, eu acredito muito nisso. Mas, assim, para o direito hoje, eu ainda acho bem delicado, embora a gente abra uma brecha na lei para possibilitar isso. Pode perguntar, se eu sou então vamos lá. Pronto, aqui uma pergunta importante. Cris, é feita pelo perfil Aprendiz Espiritista. Ninguém refutou a prova alegando que o Brasil é um Estado laico? Nesses casos específicos, alguém poderia refutar a prova alegando que o Brasil é um Estado laico, na sua opinião? Tá, no fato do Brasil ser laico, no sentido de que possibilita essa livre expressão religiosa, isso é garantido constitucionalmente. Agora, até isso se tornar uma prova dentro de um processo é outra história. Porque o que se passa nessa prova é a questão da autenticidade da mensagem. Por isso que eu posso trazer esse processo. Então, digamos, eu sou advogado, eu posso ir lá e juntar uma carta de alguém. Isso é livre, a produção de prova ela é livre. Agora, até o juiz achar que aquela tua carta ela é autêntica e que ele tem fundamento para julgar também com base nela, a gente pode dizer assim, são outros 500. Né? Então, essa questão do Estado laico, ele abre essa brecha para que você discuta isso em juízo. Agora, eu, por exemplo, se enquanto magistrado fosse julgar isso, eu teria, apesar de espírita, de conhecer, eu teria um cuidado muito grande. Porque até você conseguir comprovar a autenticidade daquilo que é dito, já é um pouco mais complicado. É nesse sentido. Essa prova ela pode chegar ao processo. O que dificulta é até que ponto eu posso julgar com base nela. Muito bem. Excelente resposta. Agora vamos para a minha aqui. Aqui, uma muito boa. O médium, junto com o espírito, ele te dita o que quer falar, mas te mostra tudo o que acontece? Essa é uma pergunta que apenas um médium psicógrafo pode responder com propriedade. Na psicografia puramente mecânica, o médium não vê nada. Mas na psicografia semimecânica, que, por exemplo, é a minha psicografia, também era a psicografia predominante de Francisco Cândido Xavier, e ele relata isso em alguns casos, quando o espírito está passando a comunicação, e essa comunicação ela não é ditada, porque quando é ditada, a mediunidade não é de psicografia, é uma mediunidade de audiência, são impulsos eletromagnéticos, por isso que a mão do médium fica num frenesi muito grande. Então, quando o espírito está passando esses pulsos eletromagnéticos, é muito comum o médium ver o que está no pensamento do espírito. Quando eu recebi as cartas públicas, eu estava lá recebendo a carta de alguém que foi acidentado, ou de alguém que foi assassinado, as letras estavam sendo traçadas no papel e tudo estava sendo passado através de imagens para a minha mente. Eram como cenas de um filme que se passavam na minha mente. Agora, isso não é ditado, porque quando é ditado, é audiência mediúnica, é através de impulsos eletromagnéticos. Para não citar um exemplo puramente meu, nós vamos ver Geraldinho Lemos, que é biógrafo de Chico Xavier, que conviveu com Chico Xavier, falando que Chico dizia que quando escrevia livros, como, por exemplo, 50 anos depois, há 2000 anos, na Fazenda Modelo, Ave Cristo, Renúncia,
ele via as paisagens de Roma que Emmanuel descrevia no papel. Então, tudo isso é percebido pela mente do médico. Ô, Anderson, deixa eu só fazer um adendo. Eu queria mandar um abraço especial para o Ozzy Erickson, e ele fez uma pergunta aqui para mim, porque eu sou míope, tá, gente? Então, eu tenho dificuldade de enxergar essas letrinhas. Mas ele me perguntou aqui, do meu ponto de vista, né, quão distante eu acho que estamos de termos médiums como assistente no Poder Judiciário, assim como temos os peritos. Eu acho que tem até uma série americana que tem uma médium, né, que ela chega e ela percebe cenas do crime. Então, assim, para a parte investigativa, talvez até estejamos mais próximos disso, no sentido de buscar essas provas iniciais. Mas, assim, até o ponto da gente ter dentro do judiciário, enquanto processo, eu acho que ainda estamos bem distantes. E isso tudo perpassa por quem é o médium, né? Até que ponto essas informações são seguras. Então, no momento lá, se você entende o que eu estou dizendo, no momento que eu estou montando ali a questão do inquérito, eu até poderia, talvez, me utilizar de alguém, até que de certa forma extraoficial por enquanto, para me trazer uma pista diante da situação. Mas como perito oficial, meu amigo, acho que nós estamos distantes. Certo. Professora, eu não tenho palavras para agradecer o seu posicionamento técnico e judicial. E como pessoa, eu também não tenho palavras para lhe agradecer o carinho, a reciprocidade que você tem comigo, com as minhas coisas, com as minhas loucuras, de vez em Nossa! quando. É, eu não tenho palavras para te agradecer. Só tenho que te desejar muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Você já tem um compromisso, eu não quero tomar mais seu tempo. Eu também tenho um compromisso com a CESAP, não quero me estender mais para não cansar também os nossos seguidores. Pessoal, foi muito bom nos reunirmos na noite de hoje, falarmos de um assunto tão interessante. A professora teve o tempo que quis para se posicionar. Eu também me senti bastante à vontade conversando com ela e espero que nós tenhamos outras oportunidades desse tipo. Agora eu passo a palavra para as suas considerações finais e para os seus beijos e abraços a todos os seus alunos. Não, eu ia dizer só para você abater esses pequenos bônus hora hoje da minha dívida que eu tenho grande com você, viu? Não tem que pagar, não. Você vai abatendo aí da minha conta. Só deixar um abraço, carinhoso. Estimular a leitura, a pesquisa, a doutrina espírita tem muito a contribuir com a nossa vida. O direito também, né, é uma ciência apaixonante. Então, convidar todo mundo para o estudo. A palavra é estudar. Estudar para a gente poder ampliar os horizontes e evoluir. Deixar um forte abraço para todo mundo. Depois eu vou pegar essa live e vou dar uma olhadinha em todos os comentários, porque no momento da fala não dá para ver. E um cheiro, meu filho. Deus te abençoe sempre. Sou sua mãezinha que está sempre à sua disposição, viu? Um beijo para todo mundo que nos assiste. Vamos para a nossa prece final. Amém, amém, amém. Abraço recebido. Gente, fechemos os nossos olhos. Pensemos na figura magnânima do nosso Mestre Jesus. E peçamos a Ele que fluidifique a água daqueles que separaram um copinho com água, fazendo com que ela se transforme num líquido medicamentoso, capaz de refazer as estruturas físicas, mentais e espirituais de todos aqueles que nos assistem nesse momento. Abençoa os nossos seguidores daquele perfil @BritoAnderson1, os seguidores da professora Cristiana Russo, os acadêmicos de Direito, os acadêmicos de Farmácia, Fisioterapia, Biodontologia que nos assistem, os acadêmicos da área da saúde. Abençoe os perfis espíritas que estão nos acompanhando, os nossos familiares, e reforcemos com Deus e com Jesus a continuidade do nosso compromisso, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Até mais.